2 Pedro capítulo 2, verso 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Muito sério isso aqui, gente. Muito sério o que nós estamos vendo. E Pedro recebeu essa profecia, ele está passando para o povo. Assim como no meio do povo surgiu o falso profeta, assim haverá entre vós falsos mestres. E há características que precisa conhecer. Aqui, ó, características dos falsos mestres. Nós vamos fazer uma análise aqui e você faz uma avaliação com aquilo que você já conhece, que você vê no dia a dia, e vê se não bate o negócio. Primeira coisa, vamos ver o contexto que tudo foi escrito. O apóstolo São Pedro, que escreveu essa carta, ele escreveu um pouquinho antes da sua morte. Alguns acreditam que ele faleceu no ano 67, 68, depois de Cristo. Né? No início da carta, ele mesmo vai dizer: estou certo, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus me revelou. Então, lá no capítulo 1 ele fala isso, verso 14. Ele estava consciente que estava chegando o fim dele. Também, meu querido, essa carta muito provavelmente foi escrita em Roma, porque lá no capítulo 5 da primeira carta dele, 1 Pedro 5, ele diz assim, não precisa abrir não, vou ler. Aquele que se encontra em Babilônia, ele está falando, em Babilônia, também eleita vos saúdo como igualmente meu filho Marcos. Babilônia era o termo usado naquela época para Roma, era tida como a grande Babilônia. Então, todas as vezes que ele escrevia uma carta de Roma, eles usavam essa expressão. É uma carta, meus queridos, que ele vai identificar os primeiros leitores no capítulo 1, verso de número 1, quando ele diz assim: aqueles que obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele vai continuar dizendo: eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eram regiões que as primeiras igrejas estavam sendo fundadas, tá? E essa carta de Roma, Pedro provavelmente escreveu essa carta em Roma, tá? É dirigida a todas essas igrejas. E ela tem um tom assim de alerta. Tomem cuidado. A carta é escrita, é levada para as igrejas, é preservada. Essas cartas dos apóstolos são organizadas, formada a Bíblia é multiplicada e chega até você hoje. Então você vai ter o que eu posso chamar assim, características dos falsos mestres. Característica do falso mestre. Você sabe como, a gente tem que ter muito discernimento dessas coisas. Você sabe como que nos Estados Unidos eles fazem para, quem trabalha com dinheiro, banco, para perceber se a moeda é falsa ou não? Eles conhecem tão bem as características da verdadeira nota, o dólar americano, que raramente muda suas características, não é igual no Brasil que já mudou 1 milhão de vezes, né? E monte de zero, e corta zero, e vai, e vem. Agora parece que deu uma acalmada, né? Mas quem é mais antigo sabe. Lá não muda a mesma nota há muito tempo. Eles conhecem profundamente as características daquela nota, que quando cai na mão deles uma nota falsa, eles percebem. Na hora, tem alguma coisa errada com essa nota. Eles não sabem quais são as características de falsificação, os detalhes que vão ficar na nota pelos falsificadores, eles sabem qual é a nota verdadeira. A primeira coisa que a gente tem que saber na fé é o seguinte: você tem que conhecer muito bem a verdade. Conheceu muito bem a verdade, você ainda tem uma coisa a mais, um plus. Deus ainda te deu algumas características. No fim dos tempos, vai acontecer isso. Quer a característica de um falso profeta? Essa. Você tem isso.
Tendo acesso à verdade, à palavra de Deus, você vai conhecer essas características. Essa carta é isso, gente. É um alerta para mim e para você. Tem que ser lida, estudada e compreendida. Primeira característica. O falso profeta surge no meio do povo. É parecido, gente. Não é uma questão visível. Aparência. Vai chamar a igreja. Vai chamar pastor. Vai ter terno. Entendeu? Vai ter gravata. Vai usar a Bíblia. Vai falar bonito. Então, isso não quer dizer nada, gente. Se é falso ou se é verdadeiro. É bíblico isso. Olha o que ele diz no primeiro verso que a gente acabou de ler. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também surgirão do meio de vós falsos mestres. Então ele está jogando lá no passado. No meio do povo surgiam os falsos profetas. Era igualzinho o falso profeta. O falso profeta era idêntico. Você olhava para um verdadeiro profeta, profeta Isaías, Jeremias, você não conseguia ver diferença entre ele e um falso profeta. Visivelmente, aparentemente, não. Porque ele estava no meio do povo, ele falava a linguagem do povo, ele usava jargões que o povo está acostumado a usar, ele fazia orações bonitas. Então toma cuidado, gente. Você ligar a televisão e ver um cara falando bonito, não quer dizer que ele é necessariamente, pode ser que sim, pode ser que não. Aparentemente é tudo igual. Então não há diferença. Visivelmente falando, eu posso dizer, eu posso ser um falso profeta? Visivelmente falando, eu sou pastor, estou numa igreja, eu leio a Bíblia, conheço a Bíblia. Você tem que ir um pouquinho mais profundo no negócio. Você tem que conhecer um pouco mais. Então, essa palavra falso mestre é pseudo-mestre. Ele se faz passar, entendeu? Por um mestre. Então essa é a primeira característica. Lá no Antigo Testamento, Deuteronômio, já falava sobre isso. É muito antigo isso, gente. Lá em Deuteronômio, capítulo 13, diz assim: quando um profeta ou sonhador se levantar do meio de vocês, do meio de ti, ele fala, e te anunciar um sinal ou um prodígio, né? Exceder o tal sinal ou prodígio que te houver falado, e disser assim: vamos após outros deuses que não conheceste, sirvamo-nos. Não ouvirás as palavras desse profeta sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova. A ênfase que eu quero falar é isso aqui. Os falsos profetas, muitas vezes se levantam para fazer, sabe o quê? Para crivar o povo, gente. Para separar o joio do trigo. É, para isso que eles servem. Infelizmente, tem que dizer para você. Eu não quero que ninguém aqui seja joio. E siga falsas promessas de falsos mestres. Porque ele manda para provar. Deus fala o seguinte: olha, vão surgir falsos profetas aí no meio de vocês, igualzinho, para provar o que está no coração de vocês. Está lá em Deuteronômio. Não siga, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se vocês amam o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Quer ver uma aprovação? Você perde emprego, começa a passar dificuldade financeira, e você começa a se sentir tentado a buscar em outro lugar. Aquela minha igreja não está resolvendo. Oração que o pastor é muito fraco. Ele já orou umas 10 vezes e Deus não resolveu o problema. Aí você liga a televisão meia-noite, você está sem dormir, né? Porque a conta está no vermelho. O cartão de crédito está estourando. Quanto que é o juro do cartão de crédito, gente? Quanto por cento ao mês? 12? 15? Já estourou o limite. Já começou a receber cartinha do banco. E você está sem dormir. Pode ver que eles colocam esse programa lá meia-noite, assim, sabe? Que é cara que está sem dormir por causa de problema financeiro. Aí ele liga: amanhã é o culto da prosperidade. Você vem dar o que não tem. Que você vai. E o cara fica: mas rapaz, eu estou há anos naquela igrejinha lá da Vila Alpes, orando. Aquele pastor com aquela oraçãozinha dele fraca, que não move montanha. Você é provado nessa hora. Se você está aqui por amor a Deus ou por amor às bênçãos de Deus. Deus tira o dinheiro, a saúde, Ele tira tudo de nós. Sempre fez isso e sempre vai fazer, gente. Desde Jó. Deus tirou e estava provando a Jó. Deus me deu, Deus tomou, bendito o nome do Senhor. Para ver se tu amas ao Senhor de todo o teu coração. Momento de crise financeira, momento de falta de dinheiro, falta de saúde, não tenho dúvida, gente. Pode ter mil razões. Pode até ser que seja por má administração do meu dinheiro. Pode ser pela crise no país. Pode ser por milhões de razões. Todas elas, gente. Vai chegar no final, vai ser uma prova para você. O quanto que você confia depende de Deus. Se você vai se revoltar com Deus ou não. Fui fiel.
me consagrei, fui naquela igreja, anos a fio, e agora Deus me dá isso aqui? Esse problema financeiro, esse problema na família, é uma prova. Por isso que lá em Deuteronômio ele já dizia assim, olha, não ouçam, não sigam, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração ou não. Jeremias fala sobre os falsos profetas. Na época de Jeremias teve também. Na época de Moisés, Deuteronômio, Jeremias 23, 16. Ele fala, assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, no meio do povo, gente, igualzinho, no meio do povo. E eles vos enchem de vãs esperanças, falam visões do seu coração, não as que vêm da boca do Senhor. Deus está falando que vão surgir falsos profetas, que vão dar esperança falsa para as pessoas. Vem aqui que eu vou resolver o teu problema. Isso é uma falsa esperança. Deus disse, lá no Antigo Testamento, que isso ia acontecer. Acontecia lá no passado e acontece no presente. Falso profeta se levanta para provar, para crivar, para peneirar, para ver quem está com Deus ou não, quem ama a Deus ou não. Se você vai continuar apegado à verdade de Deus, ou vai seguir vãs esperanças, vãs promessas, que nunca... Mas o brasileiro gosta de ouvir promessas, né? Tivemos agora aí um mês inteiro de promessa, 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 de todo mundo, de candidato, deputado, senador, um monte de promessa, todo mundo prometeu, e a gente gosta de ouvir promessa, né? A gente ligar lá e ficar ouvindo promessa, eu vou resolver todos os problemas, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu sou melhor que fulano. A gente gosta de ouvir falsas promessas, a gente sabe que nunca vai se cumprir, ano após ano, mandato após mandato, as mesmas promessas. E o falso profeta parece que entra nesse caminho também. Primeira característica, gente, ele surge no meio das pessoas. Cuidado. Surgir, gente, é que ele brota no meio. Pode ser que esteja no meio do povo. Pode ser que ele tenha crescido numa igreja, conhecido como que funciona o negócio, e de repente ele começa a fazer um monte de promessa. E funda a igreja. E arrasta a gente vê isso acontecer direto. Quem é líder sabe. O cara arrebanha aqui da presbiteriana, da batista, da metodista, e forma um grupinho e vai lá. E o povo segue. Ele vai fazendo promessa. Para enganar o povo. Segunda característica, rapidamente aqui, ó. Ainda no verso de número 1. A primeira, eles vão surgir no meio do povo. Aparência, meu irmão, não quer dizer nada. Segunda, eles introduzem dissimuladamente heresias destruidoras. Segunda característica, você está muito atento. Como que eles fazem as heresias? Olha só. Introduzir dissimuladamente significa uma coisa muito interessante. Essa palavra, introduzir dissimuladamente, no original grego, a Bíblia foi escrita no grego, né? Ela é muito rica. E ela poderia ser traduzida como contrabandear. Introduzir furtivamente. Literalmente falando, é trazer para dentro, lado a lado com outra coisa. Secretamente. Debaixo de alguma cobertura. Então passa um verniz de coisa de Deus. Só que debaixo desse verniz, quem é incauto não pega. Mas falou bonito, pastor, olha lá. Aí a câmera passa assim, multidão, olha lá. O povo está indo, e testemunha, e testemunha. Está aí, ó. E o cara fala um monte de coisa bonita, fala de Jesus, fala de Deus, fala da Bíblia, fala da graça, fala, aí de repente vem uma heresia. É isso. O falso profeta, ele introduz dissimuladamente. Ele pega uma verdade e ele usa ela para distrair o povo, enquanto o povo está olhando, ele vai introduzir um monte de heresia. Segunda característica é essa. Usa muitas coisas do jargão, do estilo, né, textos bíblicos. A Bíblia fala em João 7,15, acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçar de ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. É essa a ideia da pele de ovelha. E por dentro, lobo. Isso é bíblico, gente. Isso é velho, mas que andar para trás, como diziam os nossos avós. Jesus mesmo disse que nos últimos tempos, no juízo final, muitos vão dizer, Senhor, porventura, nós profetizamos no teu nome, nós expulsamos demônios no teu nome, nós fizemos milagres no teu nome. Olha lá,
profetizar em nome de Jesus, expulsar demônio em nome de Jesus, entendeu? Fazer milagre em nome de Jesus. Não é fácil não perceber a verdade nisso aí. Você vê um cara que prega bem, um cara que expulsa demônio, ele manda o diabo, sai. Faz milagre. Você fala, esse é o cara, isso é de Deus. E Jesus disse que no último dia, muitos, não é 1, 2, 3 não são poucos, muitos estão fazendo até milagre em nome de Deus. E Jesus termina dizendo assim, mas eu vos direi explicitamente, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Mas o cara pregava em nome de Jesus, expulsava demônio e fazia milagre. Observe, não é fácil não. Você tem que ter muito discernimento. Tem muita gente saindo e sendo arrastado pelas promessas aí, e falar, o cara prega bem, quer dizer nada. Expulsa demônio, quer dizer nada. Fez milagre, quer dizer nada. Vamos mais para dentro um pouquinho. Então, essa segunda característica não quer dizer nada. Por fim, meu querido, a terceira característica. Verso 2, está com a Bíblia aberta, lê aí. Verso 2, o que diz? E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Por causa deles será infamado o caminho da verdade. Quantos que vão seguir? Muitos. Multidão. Muitos seguidores. Então, multidão seguindo um movimento, uma seita, um líder, não quer dizer nada. Pelo contrário, toma cuidado. Você vê uma multidão correndo para um lado, não vai correndo junto assim, não pega a onda. Vai devagar. O que aquele cara está prometendo lá? Eu já vi muito isso, gente. Com quem está passando um problema dentro de casa, fala, não, olha, tem um camarada lá, pode ser pastor, pai, está fazendo umas orações lá, aqui ó. Oração poderosa, e multidão, estava lotado o culto, não tinha onde sentar. Tinha gente em pé lá no fundo, cuidado. Multidão não quer dizer nada, gente. Pelo contrário, na Bíblia, multidão é sempre, toma cuidado. A Bíblia diz que muitos larguem a porta que leva à perdição, e muitos são que entram por ela. Estreita é a porta que leva à vida. Então, multidão não é característica de que a verdade está lá. Mas todo mundo faz, todo mundo segue, todo mundo crê. Vai devagar, filho. Todo mundo crê em muita coisa que nunca aconteceu. Todo mundo faz muita coisa. Isso não quer dizer nada. E a última característica para a gente fechar a noite aqui, meu querido. Poderia explorar mais essa questão da multidão, tem muitos, mas essa aqui para mim fecha com chave de ouro. Verso 3. Uma quarta característica para você ver assim, ó, cuidado com falso profeta, com ensino falso. A quarta característica qual que é? Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. O que é fictícia, gente? Ficção. É coisa que nunca vai acontecer. Todo mundo está vendo que não. É mentira, é enrolação. É historinha para boi dormir, como diziam nossos avós. E o camarada está caindo nessa conversa fiada, gente. Não está na Bíblia, não está em lugar nenhum, ele está prometendo. Gente, movido, olha, não está aqui, parece que foi escrito, parece que eu estou lendo assim, um jornal escrito ontem. Movido por avareza, farão comércio de vós com palavra fictícia. Fazer comércio, eu fui ver a palavra no original grego, significa literalmente o seguinte, fazer dinheiro com, fazer comércio com o povo, fazer dinheiro. Ele olha, ei rapaz, isso aqui eu vou ricar, entendeu? Ele já olha, para com o carrão aí na porta, esse tem dinheiro, mal sabe. Mal sabe, o carrão é só aparência, tá? Parcelado em 150 parcelas, ele já não paga 10, está tudo enrolado, já está com o nome em tudo quanto é lugar, não tem nada de aparência. Vai enricar, faz comércio, olha para o povo, dinheiro. E olha interessante, é um termo que era usado para viajantes mercadores no passado, fazer comércio. A ideia era de explorar, lucrar, espoliar, e movido por quê? A avareza, que significa a ganância, o apetite insaciável. Está aqui, gente, na Bíblia. E para ganhar o dinheiro da pessoa, o que você tem que falar? Você tem que falar coisa que agrada, gente. Vai chegar um pastor aqui, vai falar, tocar na ferida, no pecado, naquele problema que está atrapalhando o seu casamento, que vai acabar com o seu casamento, rapaz, muda de vida, rapaz. O cara vai embora e não volta se ele não for verdadeiro.
Ele vai dar dinheiro aonde? Vai ajudar aonde? Igreja verdadeira é uma grande característica. O cara fala a verdade. E às vezes dói. O cara que fala só coisa bonitinha, só coisa agradável. Você sai do culto do mesmo jeito que você entrou, não se incomodou nem um pouquinho. Você não tem na dica de nada para melhorar na sua vida, como pai de família, como esposa, como mãe, como filho. Não tem nada para mudar na sua vida. Cuidado, filho. Provavelmente você não está num lugar que a verdade está sendo pregada. Porque quando a verdade é pregada, quando eu leio, eu olho e falo, gente, preciso melhorar muito. Eu preciso ser um pai melhor, preciso ser um marido melhor, preciso ser um pastor melhor. Palavra fictícia, eu fui ler no original, é uma palavrinha grega, plastos, que deu origem à palavra português. Você lembra alguma coisa? Plastos. O que lembra? Plástico. É a origem. Depois foi do grego para o latim para o português. São palavras forjadas, modeláveis, segundo o interesse. Ele fala o que agrada. Ele fala aquilo que vai, entendeu? Agradar as pessoas. Palavras fictícias. Interessante isso aí, né? Palavras plásticas. É exatamente característica contrária, entendeu? Ao do verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta tem palavras de graça, sim, que confortam, sim, mas geralmente, muitas vezes, não só palavras de graça, de conforto, palavras duras, difíceis, que nos exortam, que mexem com a gente, que promove mudança, transformação na nossa vida. Jeremias tem um texto lindo que fala assim, capítulo 6. Porque desde o menor até o maior deles, cada um se dá a ganância, tanto o profeta como o sacerdote, usam de falsidade, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Lá no livro de Judas, que é o livro seguinte, diz assim, olha, falando do falso profeta, eles são murmuradores, descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Característica de um falso profeta, adular. O que é adular? Não, continua assim, vai bem, benção, vai, continua, vai levando a vida assim, vai. O pai que ama não faz isso com o filho, meu Deus do céu. O pai que ama, chacoalha o filho, mexe com o filho, fala, acorda filho, você vai cair num precipício, você está indo para um caminho sem volta, para um beco. Você, né? O pastor que ama, ele não fica adulando, passando a mão na cabeça. Jovens, vivam a vida que vocês quiserem. Né? Pais, vivam o que quiserem. Adulando, todo mundo. Não. Característica do falso profeta. Ele fala coisas que agradam. Fictícia. Promete. Engana. Curam superficialmente. Não trata do problema. Não toca na ferida. Não mexe na vida da pessoa. O tema que eu estou trabalhando aqui é um tema que não é nem um pouco fácil para mim falar na igreja. Vou falar a verdade para você. Eu prefiro estar falando de outra coisa aqui. Características do amor de Deus. Ai, coisa bonita, né? Temos que falar e temos falado muitas vezes. Falar sobre dízimo, biblicamente, não extorquir o povo, mas explicar o que significa isso na palavra de Deus. Que muitos, eu não tenho dúvida, que estão se arrastando porque não entenderam isso e não estão aplicando isso na sua vida, não estão honrando a Deus com as suas primícias, não estão levando a Deus a sério. Não é uma coisa fácil. E eu não estou prometendo aqui que vai ficar rico, milionário. De jeito nenhum. É uma questão de ter vida com Deus. E Deus honra aqueles que honram. A quarta e última. Linguagens de bajulação. Motivos, intuitos gananciosos. Extraordinários textos bíblicos, são muitos. Eles fazem uma associação muito rápida. O último texto, Paulo fala na primeira carta que ele escreve a Tessalonicenses, capítulo 2, ele termina dizendo assim, olha, capítulo 2, verso 3 em diante. Olha, a nossa exortação, gente, não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo, pelo contrário. Nós já somos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho. Assim nós falamos, não para que agrademos os homens, porque Deus vai provar o nosso coração. E nós nunca usamos, ao detalhe, Paulo dizendo, nós nunca usamos linguagem de bajulação, nem de intuitos gananciosos. Deus é testemunha. E também jamais buscamos glória de homens, nem de vocês, nem de ninguém.
Olha que palavra tão clara de Paulo. Deus está provando no nosso coração. E Deus vai julgar. Então Paulo está dizendo o seguinte, gente, vocês conhecem a nossa palavra. Né? Nós nunca usamos linguagem de bajulação, nem de intuito ganancioso. Por quê? Isso é característica de falso profeta, gente. Palavra de bajulação, de adulação. Então, se eu fosse resumir aqui, quais são as 4 características de um falso profeta? Primeiro, para fechar a noite, surge no meio do povo, cuidado, aparência não quer dizer nada. Segundo, introduz insinuadamente heresia destruidora. Não, mas ele falou de Deus, de Jesus, mas até o diabo fala de Deus, de Jesus, não quer dizer nada. O que ele está falando? Quais as implicações do que ele está falando? Terceira coisa, faz muito seguidor, mas muita gente está seguindo, não quer dizer nada. Vai até tomar cuidado. E por último, fazem comércio com o povo com palavras fictícias. 4 características para você ficar alerta. Toma cuidado onde você vai. Toma cuidado o culto que você assiste. Toma cuidado as mensagens que você ouve. Toma cuidado com as promessas que te fazem. Porque isso é bíblico. Deus fala assim, eu vou mandar os falsos profetas para provar o teu coração. E ele vai vir na hora da dificuldade, prometer coisa que vai resolver todos os seus problemas com paz de mágica. Varine Condão. Veio para provar. E está aí para provar as pessoas. E muitos estão cedendo essas provações e se perdendo na sua fé. E por isso que ele diz claramente que, no fim de tudo, gente, eu não me preocupo com isso, eu tenho que pregar porque está na Bíblia e eu tenho que ensinar a palavra de Deus. O juízo lavrado, já está lavrado. Olha, a longo tempo, não tarda. Quem faz isso? Ele diz claramente que, no fim de tudo, gente, nas pessoas, eu não me preocupo com isso, eu tenho que pregar porque está na Bíblia e eu tenho que ensinar a palavra do ser humano melhor, vai ser julgado por Deus um dia. O juízo lavrado a longo tempo não tarda. Então, que Deus me livre, eu peço por mim, né? Sou pregador, da tentação de virar um bajulador de crente, para convencê-lo de alguma coisa e com intuito ganancioso. Eu mostro a verdade, irmão. Está aqui, ó, o caminho é esse. Quer seguir, segue, não quer, fica se arrastando. Eu sou o pregador da verdade, amém. Não estou aqui para agradar ninguém. Se fosse para ficar rico, a última coisa que eu seria pastor da presbiteriana. Eu ia ser pastor de outra igreja, mas da presbiteriana não. Última coisa que ia ser pastor da presbiteriana, te garanto. Há 10 anos que eu sou pastor. Eu fiquei mais pobre. Eu tinha uma empresa, fechei. Eu tinha um apartamento, vendi. Eu tinha um carro, vendi. Eu estou ficando mais pobre, gente. Não estou ficando rico. O que eu tenho é o seguinte, que eu ganho e invisto no meu ministério. Vou para congresso, faço curso, enriqueço culturalmente, quero cumprir minha missão e quero viver e fazer o melhor para a glória de Deus. Se eu quisesse ficar rico, eu não estaria aqui pregando para vocês isso. Fechei essa série. Vocês foram muito orientados nessa área. Cada um coloca a sua vida diante de Deus. Não é nem em tudo ganancioso, ninguém está prometendo nada. Isso é bíblico, gente. Se você ainda não acertou a sua vida nessa área, se você não sabe o que é dizimar, ofertar, coloca a sua vida diante de Deus. Confessa a Deus que você tem sido negligente nessa área. Mas não dá, pastor. Claro que não dá. Ninguém vai dar porque é resto. Primícia é primícia. Honra a Deus com as primícias da tua renda. Está na Bíblia. Isso é bíblico. Você não vai ficar rico do dia para a noite. Mas existe sim promessas especiais para quem é filho, para quem serve, para quem vive. Isso é bíblico, gente. Coloca a sua vida diante de Deus e honra a Deus. Estou falando isso porque é meu dever ensinar. Deus um dia vai cobrar de mim. E vamos orar. Vamos colocar nossa igreja nas mãos do Senhor. E eu vou falar para você, eu não tenho medo, porque Deus move, gente. Deus move, eu já contei aqui hoje de manhã. E se metade da igreja fala assim, eu não vou mais cooperar com essa igreja, Deus move. E eu vejo o tesoureiro angustiado, membro da igreja, não está ganhando nada com isso. Ele gasta o dinheiro dele para ir lá no banco toda semana ver como estão as coisas. E vem aqui, às vezes ele vem carpir a igreja. A gente faz isso com o coração, faz o melhor para a glória de Deus, né? Os membros aqui, tudo está fazendo. E ele fica angustiado, porque é pastor, mas da metade da igreja não está dizimando, pastor, o que nós vamos fazer? Fala, Deus move. Por exemplo, nós estamos aqui pregando, todo dia de dízimo, entra uma senhora ali, não é membro da nossa igreja, entrega um envelopinho para o tesoureiro e vai embora. É membro de outra igreja. Há mais de ano ela dá o dízimo nessa igreja. E eu acho que Deus está movendo, ela fala, vai lá, porque a turma lá não está honrando, não, vai fechar o negócio, entendeu? Ela entra aqui, entrega o envelope, e tem sido, porque alguns têm deixado de dar, e fecha no vermelho, e muitas vezes cobriu, mas Deus movendo.
Outro dia veio um outro irmão, todo mês está trazendo um envelope para a irmã lá da outra igreja, está mandando trazer o dízimo aqui. Mas quem está mandando ela trazer o dízimo aqui? E eu não sou. Eu não fico em outras igrejas falar para ela, porque Deus quer manter esse trabalho. E quando um é negligente, ele tem que mover, vai. Eu fico quieto, né? Eu creio que cada um tem que dar o dízimo na sua igreja, mas está dando a minha, que eu fico quieto, entendeu? Fico quieto, faço o meu trabalho aqui, eu não falei nada, não tem nada com isso, entendeu? Ela quer dar aqui e daqui, ué. Para manter o trabalho, a gente paga a conta, gente. A gente não tem nada para a gente aqui. A gente mantém a obra, a gente quer fazer, quer ir adiante. Levar o evangelho, ajudar muitas pessoas. Nós temos trabalhos sociais, gente. Nós acabamos de internar mais um jovem aqui na clínica. Quanto que é a mensalidade, Amable? Mas a média lá, quanto a mensalidade? Um salário, meio salário? É um salário mínimo, vamos manter um jovem lá, dependente químico. E vamos com a graça de Deus. E a Amable até falou que no final do culto falar, porque o povo não está dando nem cesta básica, mas para montar para os pobres que a gente está levando. Então, gente, você está vivendo aqui na igreja, você está vendo o que estamos fazendo com o dinheiro da igreja. A igreja é pequena como a nossa, pequena, de bairro, entendeu? A rua nossa que está nem no mapa. Domingos Marra não tem no mapa, só Domingos Mendonça, porque ele mudou. Ai, quanta coisa Deus tem abençoado. É a única igreja que tem um programa de rádio, é a única igreja que faz transmissão online, agora já tem outro fazendo, né? É a igreja que trabalhos sociais e fazendo e acontecendo o milagre de Deus que nós fazemos aqui, com tão pouquinho. É a única igreja que tem ar-condicionado presbiteriano também, viu, gente? Vou falar para você. Viu? É gostoso, né, gente? Mas vai ver no final do mês o valor da conta. Pergunta para o tesoureiro lá quanto que custa. Deus abençoa. E você está acompanhando. Chega no final do ano, a gente presta relatório. Você está lá, não tem o que fazer, o dinheiro está lá. O que entrou está sendo gasto. E eu não posso fazer nada, não posso comprar nada. Sem ter 2 assinaturas e autorização do conselho. Presbiteriano não é nosso isso aqui, não temos lucro nenhum com isso aqui. Nós queremos honrar Deus com esse trabalho. E cada um de nós é que vamos manter esse trabalho e louvar o nome de Deus e glorificar o nome de Deus com o nosso trabalho. Amém? Vamos fechar os nossos olhos enquanto nossos irmãos venham à frente para a gente encerrar o nosso culto com uma oração final. Ó Pai, esse trabalho não é nosso, essa igreja não é nossa, nada aqui é nosso, Senhor. Nós estamos simplesmente, ó Pai, como mordomos, Senhor, do nosso tempo, dos nossos recursos, administrando e trazendo aqui um pouquinho, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor já nos deu. O Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá trabalho, o Senhor nos dá condições de fazer as coisas. E nós viemos aqui, Senhor, consagrar essa noite, louvar o Teu nome, Te bendizer e ofertar a Ti, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração e os nossos dízimos e ofertas. E aqui, Senhor, eu peço que o Senhor use os líderes dessa igreja, os presbíteros, diáconos, os irmãos da Ministério de Ação Social, os projetos da nossa igreja, para que a gente possa honrar, Senhor, o Teu nome, para que essa igreja possa ser um farol aqui nesse local, Senhor, para que muitas pessoas conheçam a vida eterna, Senhor. E, ó Pai querido, é tão pouquinho, Senhor, que a gente coopera, tão pouco, Senhor. E o Senhor multiplica tanto, e abençoa tanto. Temos até vergonha, Senhor, às vezes de falar. Que às vezes a gente só usufrui, consome, e vem de mãos vazias, e vai embora de mãos vazias, Senhor. Vem para pegar a bênção e vai embora. E muitas vezes não Te honramos, Senhor. Não Te servimos aqui como deveríamos, ó Pai. Eu peço perdão quando fui negligente, Senhor. Quando não dediquei o meu dom, meus talentos, meu tempo como deveria, os meus recursos, Senhor, até financeiros. Com vergonha, Senhor. O Senhor me deu saúde para trabalhar, o Senhor me deu família, o Senhor me deu tudo. Eu não tenho coragem de Te honrar com nada, Senhor. Eu peço perdão por isso. Se tem algum irmão aqui que tem falhado nessa área, que o Senhor toque no coração essa noite, desperte esse irmão, Senhor, e que possamos corar de vergonha, assim, ó Pai, desse tema, desse assunto, e deixar de adorar o dinheiro, Senhor, e Te servir, dizer para o dinheiro quem é que manda, Senhor, e que o dinheiro não seja um Deus na nossa vida, um mamon, que nos leva para o buraco, que acaba com o nosso casamento, acaba com a nossa saúde, mas que ele seja um servo, que a gente possa administrar os nossos recursos, Senhor, e Te honrar aqui nessa igreja, para que o Senhor seja glorificado aqui no nosso meio. É em nome de Jesus que eu oro. Amém.